Bom dia, povo de Deus, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Amados, hoje é segunda-feira, iniciamos mais uma semana. Que eu e você sejamos gratos por mais um dia, sejamos gratos pela saúde que Deus tem nos dado, pela família que Deus tem nos dado, pelo emprego, pela capacitação, por tudo que o Senhor tem nos dado, mas acima de tudo, por tudo que Ele é em nossas vidas. Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro presente na hora da angústia. Ele é o nosso fôlego de vida, ele é a vida em nós. Então, que sejamos gratos. Amém? Amados, quero compartilhar com você uma palavra que está registrada em Marcos, no capítulo 9, do verso 33 ao 50. E eu quero falar com você sobre os princípios do reino de Deus. E os princípios do reino de Deus são inegociáveis. Então nós vamos ver aqui que essa narrativa ela acontece depois que Jesus sobe no monte com Pedro, Tiago e João e acontece a transfiguração. Ele desce desse monte, expulsa o demônio de um jovem. Ele fala também com os discípulos acerca da sua morte. E quando eles estão indo para Cafarnaum, os 3 discípulos que presenciaram aquele momento tão marcante, tão extraordinário, começam a discutir entre si quem será o primeiro no reino de Deus. Jesus, conhecendo o coração deles, pergunta para eles o que eles estavam falando e eles não respondem, porque eles sabem que estavam discutindo ali sobre quem será o maior no reino de Deus. E aí Jesus chama todos os seus discípulos e começa a falar. E ele diz: aquele que quiser ser o primeiro deverá ser o último e servo de todos. Ele pega também uma criança, olha só, você faça a leitura também na sua casa, mas no verso 35, né, ele chama ali os discípulos, ele diz que se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos, e no verso 36 ele diz, tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, não recebe apenas a mim, mas recebe aquele que me enviou. E ele começa a explicar ali, então, que aquele que quiser ser o primeiro deverá ser o último, servo de todos, e receber aquela criança como recebe a Cristo. E aí, olha só, ele também traz ensinamentos para nós que nós devemos servir. Ele diz em outras passagens que nós devemos vestir os nus, visitar os doentes, dar de beber a quem tem sede, dar de comer a quem tem fome. Ele também nos ensina a lavar os pés uns dos outros. É Jesus tomando uma bacia, pegando uma toalha, ele lava os pés dos discípulos e ele diz: se eu sendo mestre de vocês, lavei os pés de vocês, agora vão e façam o mesmo. Ele nos ensina que para ser o primeiro no reino de Deus, nós precisamos servir. Amém? Outra situação que ele nos ensina aqui é que o reino de Deus, ele não é uma religião. Isso é demais, irmãos. Isso é extraordinário. Ele nos ensina que o reino de Deus não é religião. Então não há uma só denominação certa. Não há uma só igreja ali, templo físico, denominação que vai para o céu. Olha o que ele diz aqui a partir do verso 38. Os discípulos dizem para ele: olha, nós vimos um homem expulsando demônio em seu nome. Procuramos impedi-lo, porque ele não é um dos nossos. Olha o que Jesus disse: não os impeça. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo depois, pois quem não é contra nós é a nosso favor. Eu digo a verdade: quem der um copo de água a vocês em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Ele está dizendo, amados, que se a pessoa está falando no nome dele, está curando no nome dele, então não é contra ele. Então nós aprendemos o que? Que o reino de Deus não é denominação. O que nós precisamos avaliar em uma denominação, em uma igreja? Se o que está sendo pregado lá, se o que está sendo ensinado lá é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, amados, a palavra de Deus ela dá os seus frutos. Há pessoas salvas, há pessoas curadas, há pessoas transformadas.
a pessoas que se entregam verdadeiramente a Jesus. E fique tranquilo, se o sacerdote deste lugar está usurpando a palavra, está roubando, está pregando da maneira correta, mas com a motivação errada, fica tranquilo, pois ele responderá diante do Senhor. Ele responderá diante de Deus. Cabe a nós examinarmos as Escrituras e ver se o que está sendo pregado lá é verdade. Então eu ouvi um ditado uma vez e é muito verdade. As pessoas dizem assim, procura uma igreja mais próxima da sua casa. Amados, eu não digo isso. Eu digo, procure uma igreja que seja mais próximo da sua Bíblia. Procure uma igreja que pregue o que está na Bíblia, que pregue a verdade, que não usurpa a palavra de Deus. Amém? E ele nos ensina também que para entrar no reino de Deus, nós aprendemos que não existe no reino de Deus exclusivista, o reino de Deus não é religião. E nós aprendemos que para entrar no reino de Deus, nós precisamos ser radicais. É isto mesmo, radical com o pecado. Olha o que Jesus vai dizer. Ele vai dizer assim no verso 43. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ele repete 2 vezes, o fogo não se apaga. Depois ele diz, se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar aleijado na vida do que tendo os 2 pés sendo lançado no inferno. Daí ele repete, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Verso 47, se o seu olho fizer pecar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os 2 ser lançado no inferno, aonde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Olha só, está dizendo que para entrar no reino de Deus é preciso ser radical com o pecado. Amados, Jesus não está dizendo literalmente que nós devemos arrancar as mãos, arrancar os pés, arrancar os olhos. Não. Olha só, o que significa isso? As mãos é tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós apalpamos. Olha só, ele está dizendo, se o que você está fazendo, se o que eu estou fazendo, se o que nós fazemos está nos fazendo tropeçar, arranque fora. O que você tem feito? O que nós temos feito? Se está nos fazendo pecar, nós precisamos arrancar fora da nossa vida. Ele diz dos pés. O que significa os pés? Amados, os pés é aonde nós temos ido, aonde nós vamos. Quais são os lugares que nós frequentamos? Ele está dizendo, se o teu pé está fazendo pecar, se o lugar que você está indo está te fazendo pecar, arranque isso da sua vida, pare com isso em nome de Jesus. Se é os teus olhos que o faz pecar, o que você tem visto, o que você tem contemplado, o que nós temos contemplado, o que nós temos assistido nesse celular, nesse tablet, nesta TV, o que temos lido, amados. Jesus está dizendo, se o que você tem visto, lido, está te levando para o inferno, arranque isso da sua vida em nome de Jesus. Arranque isso da sua vida, porque senão você vai para o inferno. É isso que Jesus está dizendo para nós. Então nós precisamos ser radical com o pecado. E Jesus nos mostra que o inferno é real. Amados, o céu é real e é gostoso, é bom pensar no céu. Não haverá mais choro, nem tristeza. Não haverá sofrimento e nem mais dores. O céu é verdadeiro, o céu é real, mas o inferno também é real. O inferno também existe. E para nós não irmos para lá, precisamos ser radicais com o pecado. Nós precisamos, em primeiro lugar, entregar a nossa vida a Jesus, porque Ele diz que Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, amados, nós precisamos disso, mas a partir deste momento nós precisamos também ser radical com o pecado. Entregamos a nossa vida para Jesus e agora nós somos radicais com o pecado.
Amém? Grave isso em seu coração. E Jesus, ele faz questão de nos mostrar que o inferno é real, né? E ele enfatiza como é o inferno. Lá o verme não morre e o fogo não se apaga. O sofrimento é eterno. Amados, Jesus, ele vai dizer em João, no capítulo 3, no verso 16 e 17, ele diz assim, ó: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amados, Jesus Cristo morreu numa cruz por amor a mim, por amor a você. Ele entregou a vida dele por nós. Ele pagou o preço dos nossos pecados e ele vem nos ensinando a respeito do reino de Deus. Então, grave isso em seu coração. No reino de Deus não há exclusivistas. O reino de Deus não é igreja, não é templo, não é denominação, não é religião. E para entrarmos no reino de Deus, nós precisamos ser radicais com o pecado. Então, para entrar no reino de Deus, nós precisamos ser servos de todos. Nós precisamos honrar ao Senhor e ser radicais com o pecado. Amém, meus amados? Beijo no seu coração. Grave isso em nome de Jesus. O reino de Deus, amados, os princípios de Deus são inegociáveis. Fica na paz.